Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de março, quarta-feira, nós somos convidados a celebrar na quarta semana da Quaresma a acolhida da Palavra de Deus. A antífona de entrada nos entoa o sentido da liturgia de hoje da seguinte maneira: a vós, Senhor, minha oração dirijo, no tempo em que me ouvis. Respondei-me, ó Deus, com a largueza da vossa misericórdia e com a verdade de vossa salvação. Isaías 66, versículo 14. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-o assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, e quem o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos parece muito densa. Jesus que começa um grande diálogo com os judeus, dizendo que assim como o meu Pai trabalha sempre,
ele também trabalha, fazendo-se assim semelhante, igual a Deus. Os judeus ficam irritadíssimos. Hoje nós temos consciência de que Jesus falava com propriedade, pois ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas os judeus do seu tempo não concordam com isso, hoje ainda também no judaísmo, e falar que é Filho de Deus é uma afronta muito grande. Mas aí Jesus, portanto, vem trazer algo importante. A presença dele no mundo é para trazer a vida àqueles que estão mortos. Nós podemos, primeiramente, olhar para esta palavra e já nos projetar adiante quando Jesus convida Lázaro a sair da sepultura, mas também nós podemos fazer uma outra leitura, tão importante quanto. Perceba o que diz Jesus: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Jesus continua constantemente realizando este projeto na história da salvação. Ele dá vida e vida em abundância. Aqueles que são capazes de configurar as suas ações com o próprio Evangelho conquistam a vida eterna. Aqueles que abandonam e não só abandonam, vivem para praticar o mal para com seus irmãos e irmãs, esses estão buscando a condenação. Portanto, quando Jesus diz que Ele é o justo juiz que vem para julgar o mundo, é necessário que possamos devolver a Ele aquilo que lhe é por direito. Primeiro, Jesus não precisa, em hipótese alguma, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa fé para com Ele. Antes somos nós precisamos amá-lo para sermos verdadeiramente amados. Nós precisamos crer em Jesus para que o próprio Deus creia em nós, para que o próprio Deus ame cada vez mais nós, porque o amor é recíproco, é um diálogo. É Deus que, em sua iniciativa de amor, primeiro se doa, se comunica e nós respondemos. E isso se torna, portanto, um diálogo de amor. Quando Jesus vem dizer, eu venho trazer vida e vida para todos, Ele vem para nos resgatar do túmulo. E que túmulo é este? A morte pelo pecado. Peçamos, portanto, ao Senhor a graça de afastar-nos do pecado, de viver aquilo que o Papa Francisco nos convida para este mês de março, que nós possamos viver o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada para saborear a infinita misericórdia de Deus. Nos reconciliemos com Ele, voltemos à amizade com Deus, façamos, portanto, este encontro de amor e de entrega verdadeira para com o Senhor. Pois assim como Jesus veio fazer a vontade daquele que o enviou, nós batizados devemos também fazer a vontade, agir conforme Deus sonhou para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a fazer em tudo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.